Queridos irmãos e amigos, estamos aqui nessa comunhão para gastarmos um breve tempo desfrutando da palavra do Senhor, especialmente dando continuidade ao nosso projeto Livro na Minha Mão. Temos sido abençoados por esse projeto que promove a leitura de livros espirituais. E todos nós temos sido estimulados a aumentarmos nosso apreço pela palavra de Deus. Cada livro que nós lemos e ministramos, o Senhor pode falar mais conosco e os benefícios disso em nosso viver vão aumentando cada vez mais. Nos tornamos mais alinhados com o coração de Deus, com aquilo que Ele está fazendo nessa terra hoje. E nesta comunhão nós iremos concluir este livro, a palavra profética na era do Apocalipse. Vamos ministrar hoje um breve resumo do capítulo 6. Eu creio que todos que acompanharam aí semanalmente cada capítulo pôde ser bastante ajudado, né? E esse livro em especial nos apresenta um aspecto muito importante do falar de Deus, chamado de a palavra profética de Deus. E nesse livro, aplicada na era do Apocalipse. O significado disso, irmãos, é que Deus tem um falar. E o seu falar é um falar direcionado para aquele momento, para aquela hora, trazendo a sua direção e despertando-nos para nos posicionar diante desse falar. Temos uma reação, uma atitude para com esse falar. Não ficarmos dispersos, não ficarmos distantes, alienados daquilo que Deus deseja naquele momento. Então, o falar profético de Deus, ele nos alinha, ele nos coloca dentro da vontade de Deus, né? Se nós olharmos para Hebreus capítulo 1, o escritor de Hebreus nos mostra como Deus fala em cada era, né? Aqui no versículo 1 diz, do capítulo 1, versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Esse é o nosso Deus. Ele fala muitas vezes e de muitas maneiras. E essas muitas maneiras que Deus fala é o seu falar profético, direcionado para aquele momento, né? Por isso que o versículo 2 diz, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, né? Então, nesses últimos dias, corresponde também a essa era do Apocalipse, onde o falar profético de Deus, por meio do seu Filho, que cumpriu a sua obra completa de redenção e hoje está ascendido aos céus, né? Mas não está parado, né? Hoje ele está se movendo na terra, por meio do seu Espírito, intensificado 7 vezes. Então hoje Deus está falando de maneira muito forte, a fim de nos despertar e nos alinhar com aquilo que está em seu coração. Então isso é a palavra profética de Deus, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, capítulo 1, versículo 19, é um texto fundamental para nós. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Esse lugar tenebroso é exatamente essa era do Apocalipse, na qual nós vivemos, de densas trevas, ó Senhor Jesus. Mas existe uma palavra profética sendo falada hoje, e essa palavra precisa raiar para nós, né? Clarear para nós. Aqui diz, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então esse clarear aqui também diz respeito ao quê? Ao momento da aurora
do nascer do dia. Então essa palavra que está sendo falada hoje, ela está anunciando esse momento que está prestes a acontecer. Se raiar do dia aqui também diz respeito à vinda ou à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que está sendo falado hoje tem esse fim que culminará na vinda do Senhor, né? Mas hoje essa palavra precisa queimar em nosso coração, nascer em nosso coração, arder em nosso coração. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que essa palavra precisa produzir uma reação em nós, uma intensidade em nosso viver. Alguém que toca nesse falar não consegue ficar parado, mas algo estimula, desperta uma ação, uma reação, uma atitude muito forte, né? Que em Romanos, capítulo 13 de Romanos, versículo 11, diz o seguinte: e digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Olha só, graças ao Senhor pela sua palavra profética que tem chegado a nós hoje. Graças ao Senhor pelo projeto Livro da Minha Mão. Se você leu, se você se envolveu, se você desfrutou, perseverou, ou se está fazendo isso, você é daqueles que são os conhecedores do tempo. Você não está perdido nessa era. Ó Senhor Jesus, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Se por um lado as trevas são densas, né, como o versículo 12 diz aqui, vai alta a noite, ó Senhor Jesus. Por outro lado, nós estamos despertados. A nossa salvação está cada vez mais próxima. A aurora está chegando. O dia está raiando. E o nosso coração está queimando por isso. Ó Senhor Jesus. Essa é a reação daqueles que estão conhecendo o tempo, estão percebendo falar de Deus hoje, né? Esses são também os bem-aventurados, que estão vendo, que estão ouvindo, que estão apalpando, que estão reagindo, né? Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem, aleluia, pelos que leem. Temos que ler. O projeto Livro da Minha Mão tem esse objetivo, nos fazer ler. Também aqueles que ouvem, reagem, são despertados, ouvem as palavras da profecia, ouvem a palavra profética de Deus e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Isso é a era do Apocalipse. Tudo está próximo, está acontecendo, estamos vivenciando tudo isso. Mas como está o seu coração? Como está o meu coração? Não podemos estar frios, não estar quentes, queimando, despertados, atentos. Jesus é o Senhor. Então o mais importante é isso. Temos esses que estão posicionados diante do falar profético de Deus hoje, né? E esse livro é muito especial, porque ele nos mostra toda essa conjuntura, esse cenário importantíssimo no qual nós estamos inseridos. E a necessidade de termos uma reação diante de tudo isso. Ó Senhor Jesus. O que vimos nesses 6 capítulos foi exatamente isso. A ênfase desse falar de Deus a fim de nos despertar. E ao chegar no capítulo 6 desse livro, que nos apresenta os primeiros 4 selos, interessante que ele concluiu como algo que aparentemente está inconcluso, porque ele apenas tocou aqui os 4 primeiros selos, do capítulo 6 de Apocalipse. Tem muita coisa para frente aqui. Certamente podemos explorar isso em outros livros, né? Mas nesse livro, o desejo do autor, nosso amado irmão Pedro Dong,
que eu e você ganhemos um foco em nosso viver. Por um lado, vamos ser despertados, mas além de sermos despertados, o nosso viver precisa ser um viver focado em algo, numa causa, num andar, numa direção. Ó Senhor Jesus, que não, a fim de nós não nos distrairmos com tantas coisas à nossa volta. E esse capítulo 6, o encargo desses 4 primeiros selos é exatamente esse. Amém? Que nós temos aqui nesse capítulo, amados irmãos. E especialmente no versículo 1 ao versículo 8, vamos ler, para a gente nos situarmos aqui, né? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Apareceu um cavalo aqui, um cavalo branco. Na sequência, no segundo selo, aparece outro cavalo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Ó Senhor Jesus. Tudo a ver com o que está acontecendo hoje à nossa volta, né? Tanto a nível de nações, quanto a nível de sociedade, de guerra urbana, de facções. É o mundo à nossa volta. Terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não o danifiques o azeite e o vinho. Cenário de escassez, né? Ligado a demandas da economia, fome, desigualdades. Ó Senhor Jesus. Cenário à nossa volta. E o 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º ser vivente, dizendo: vem. E olheis, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo ele chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Esse cavalo preto aqui, né? No caso do cavalo amarelo, que é o 4º selo, representa a morte. Ó Senhor Jesus. Esse é o cenário que corresponde o tempo a partir da ascensão de Cristo, quando ele concluiu o seu ministério. Ele, logo em seguida, iniciou-se esse período no tempo correspondente a esses 4 primeiros selos que são abertos. Que você percebe o quê? A existência de 4 cavalos. O primeiro cavalo representa o Evangelho. Aqui tem o quê? É um cavalo branco, com um cavaleiro, com arco, uma coroa, que sai vencendo e para vencer. São simbologias relacionadas ao Evangelho, que sai vencendo e para vencer. Como nós já descrevemos há pouco na leitura,
Os outros cavalos correspondem a um cenário concorrente, onde coisas vão acontecendo paralelamente ao cavalo do Evangelho que saiu vencendo para vencer. Então aqui tem um cavalo ao Senhor Jesus. Tem um cavalo que corresponde à guerra, que é um cavalo vermelho, um cavalo que corresponde à fome, que é um cavalo preto, e um cavalo que corresponde à morte, que é um cavalo amarelo. Isso está à nossa volta hoje. É o cenário da sociedade atual, das nações. Se nós olharmos aqui, irmãos, em Mateus capítulo 24, quando Jesus descrevia o cenário que ia acontecer também, nesse período que ele chama de princípio das dores, ele descreve também um cenário terrível, a partir do versículo 3. Vamos ter que pular aqui. Mas no versículo 12, diante desse quadro, semelhante a esse de Apocalipse 6, com um cavalo, com um cenário de morte, de guerra, de fome, tem um cavalo branco. Olha o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Jesus é o Senhor. Irmãos, essa palavra profética na era do Apocalipse, descrita nesse capítulo 6 de Apocalipse, e confirmada nesse texto de Mateus 24, quer chamar sua atenção e a minha atenção para o tempo em que vivemos hoje. Um cenário de guerra, de fome e de morte. Por um lado, isso acontece fisicamente, é só olharmos. Mas no interior das pessoas, no viver das pessoas, nós também podemos identificar esse cenário. Ó Senhor Jesus, nas famílias, nos jovens, nos casais, nos idosos, até mesmo entre as crianças. Esse é o cenário. Fome, morte, guerra. Ó Senhor Jesus. O que fazer? Qual deve ser a nossa reação? Ao ouvir essas palavras, a ouvir, a ver, guardar. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Físicas também, mas principalmente doenças e enfermidades espirituais no coração dos homens. Ó Senhor Jesus, que fomenta assim a guerra, a disputa, a discórdia, que gera a fome, que gera a morte. Vendo ele as multidões, compadeceu-se-lhes delas, porque estavam exaustas, aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o cenário. Essa é a condição das pessoas à nossa volta. O que fazer? Qual o nosso foco? Estamos diante de uma corrida de cavalos. Temos que entrar nessa corrida.
mas entrar nessa corrida ao lado do cavalo branco. Essa atitude que Jesus teve aqui, de se compadecer das pessoas, precisamos ganhar esse sentimento em nosso coração. O foco dos 4 primeiros selos do capítulo 6 de Apocalipse é o foco na pregação do Evangelho do Reino dos Céus. E nós que hoje estamos recebendo a palavra profética de Deus, nosso coração tem que queimar diante desse encargo, dessa necessidade. Olha o que Paulo diz aqui para nós em 2 Timóteo. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Ó Senhor Jesus. Prega a palavra. Quer seja oportuno ou não oportuno, não tenha medo. Entre nessa briga, entre nessa guerra. Ó Senhor Jesus. Posso orar por você, tem tudo a ver com isso, né? Quando você, em qualquer lugar, seja oportuno ou não oportuno, seja num caminhar, num trabalho, numa compra que você vai fazer, numa conjuntura do seu dia a dia, e você interrompe aquela conjuntura e diz para alguém: posso orar por você? Você está abrindo uma oportunidade para orar com alguém, para que um coração seja aberto, para que o Evangelho do Reino possa entrar e possa curar e possa salvar os corações. Ó Senhor Jesus. Livro de Romanos, né? Também o apóstolo Paulo fala com desespero aqui no capítulo 10 de Romanos, depois que ele apresenta a eleição de Deus no capítulo 9, mostrando a soberania de Deus, que Deus escolhe quem Ele quer, Ele elege a quem Ele quer. Puxa, então, se Deus chamou Israel, Israel abandonou Deus, e Ele agora está chamando os gentios, o que fazer? Deixa Deus fazer? Deixa Deus chamar? Não. Estamos numa guerra. Tem 4 cavalos correndo. Eu não posso ficar parado. Aqui diz, capítulo 10, versículo, começando no 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. A salvação é para todos. Aqueles que invocarem o nome do Senhor, que tocarem nesse Evangelho de Jesus Cristo, que pode ser introduzido por meio de uma oração, e na sequência pode levar a pessoa a invocar o nome do Senhor, pode levar ela a tocar em Cristo, na pessoa de Cristo, e ser salva. Dizer, repete comigo, ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Algo vai acontecer ali, uma salvação vai alcançar aquela ovelha aflita que não tem pastor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, esse cenário de guerra, de morte, de fome, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ó Senhor Jesus, se nós não entrarmos nesse cavalo, nessa corrida de cavalos, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam
coisas boas. Jesus é o Senhor. Esse é o encargo, esse é o foco desses 4 primeiros selos do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Esse é o encargo que nós temos que ganhar. Essa é a direção da palavra profética de Deus para mim e para você. Precisamos reagir. Amém? Olhando para esse capítulo, eu ainda separei 3 conclusões importantes que eu e você precisamos ganhar, a fim de reagirmos positivamente a essa palavra profética nesses tempos finais. Vamos perceber, irmãos, que aqui tem um chamado. A palavra profética de Deus é um chamado para mim e para você. O coração de Deus está queimando. Deus está desesperado. A questão do Evangelho aqui tem um desespero no coração de Deus. Jesus tocou nesse desespero, essa compaixão pelas pessoas. Ó Senhor Jesus. Receber esse chamado é ganhar esse mesmo desespero em nosso coração. Então, irmãos, estão 3 itens importantes aqui que eu queria destacar para nós concluirmos nossa comunhão de hoje, né? Primeiramente, Deus quer se revelar ao homem. Na verdade, o livro de Apocalipse apresenta esse desejo do coração de Deus. Ele quer se revelar. No meio dessas trevas todas, dessa guerra, dessa corrida, dessas trevas densas, Deus quer se revelar. E o próprio conteúdo de Apocalipse mostra isso, né? Capítulo 5, esse foi o objeto do capítulo anterior, desse livro que nós desfrutamos, né, na última semana. Versículo 9, vamos para o 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então esse Jesus, na sua obra completa e perfeita, ele é aquele que é digno de abrir o livro. Ó Senhor Jesus, esse livro foi aberto, então os selos estão sendo abertos, a revelação de Deus está chegando a nós. Esses 4 primeiros selos são itens dessa revelação importantíssimos, que eu e você estamos ganhando hoje, que precisa mexer conosco, causar uma reação e uma mudança em nosso viver. Amém? Não fique disperso. Ó Senhor Jesus, seja um desses que estão ouvindo, que estão vendo, que estão guardando as palavras da profecia. O que mais? Deus tem um mover, e esses 4 primeiros selos que apresentam essa corrida de 4 cavalos mostra isso. Deus não está parado. Ele tem um mover sobre a terra. Ele está realizando a sua obra. Ó Senhor Jesus. Aqui mesmo em Apocalipse capítulo 11, nos mostra isso. Capítulo 15 mostra: o 7º anjo tocou a trombeta, agora já numa fase mais adiantada da abertura dos selos da revelação de Deus em Apocalipse. E houve grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Interessante, né? Aqui fala que o reino do mundo se tornou. Isso mostra o que? Um processo, uma guerra, uma luta, um mover de Deus. Ó Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Então esse reino do mundo, esses cavalos serão subjugados pelo cavalo do Evangelho. Amém? Cavalo da morte, da guerra, da fome, será subjugado pelo cavalo do Evangelho. Jesus é o Senhor. E o reino desse mundo se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo. Porque Deus está se movendo hoje na terra, por meio de mim e por meio de você, que estamos recebendo essa palavra profética. Estamos reagindo, estamos saindo para pregar o Evangelho, para cooperar com o nosso Deus. Amém? Por isso que o terceiro item que eu queria apresentar ainda, que Deus quer nos usar. Por um lado, Deus quer se revelar. Deus também está se movendo, mas Deus quer nos usar. Ó Senhor Jesus. Ele precisa de cada um de nós. E na sequência aqui do capítulo 12 de Apocalipse mostra um grupo de vencedores. Um grupo que se levantou para cooperar com Deus, para pelejar com o Cordeiro, junto com o Cordeiro. Olha o versículo 7. Houve peleja no céu. Esse é o cenário. Uma grande peleja. E algumas coisas vão acontecer aqui, vamos pular, que eu quero enfatizar o processo da nossa cooperação com Deus. Versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Jesus é o Senhor. Esse é o perfil de alguém que está recebendo a palavra profética de Deus na era do Apocalipse. Está vencendo por meio do sangue do Cordeiro. O Evangelho é o poder de Deus. Por causa da palavra, do testemunho que deram. Essa palavra do Evangelho precisa ser levada para salvar as pessoas. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É um processo de guerra, um processo difícil, uma luta. Não é fácil. É um cenário, é um contexto aterrorizador. Tem oposição. Ó Senhor Jesus. Mas nós vamos ser cada vez mais intrépidos e ousados. Porque nós estamos com um cavalo branco. E esse cavalo branco do Evangelho, ele saiu vencendo e para vencer. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a vitória é certa. Não desista. Não se atemorize. Né? Esse livro usou, durante vários capítulos, ele citou 3 figuras maravilhosas. Né? Quem leu e acompanhou a nossa comunhão, pôde desfrutar disso. 3 figuras, né? A figura do pequeno rebanho, de Lucas 12, 32. Um pequeno grupo, um pequeno rebanho, que está recebendo a revelação de Deus. Amém? Está recebendo a revelação do reino. Deus se agradou de revelar-nos o seu reino. Esse pequeno grupo, é esse grupo de vencedores aqui, que usa o sangue, que usa a palavra do testemunho e que não ama a própria vida, que nega a sua vida da alma, nega a si mesmo, seu ego, sua personalidade caída e egoísta. Ó Senhor Jesus. Também a figura dos trabalhadores da última hora, de Mateus 20, vimos isso em capítulos anteriores desse livro. Mateus 20, de 1 a 16. Um grupo que foi chamado na 10ª hora, no último momento. Estavam desocupados, lá na era do Apocalipse. Mas eles se levantaram. Em 1 hora eles fizeram muito mais, talvez, que todos os anteriores. Se levantaram, não de maneira convencional, mas se levantaram
com intensidade, e fizeram a diferença naquela última hora, recebendo o mesmo galardão que os anteriores. Ó Senhor Jesus. Então esses trabalhadores da última hora também são esses que estão entrando na corrida, e vão fechar, vão concluir essa era. Ó Senhor Jesus. Por fim, acho que vale a pena ler, terceira figura citada, repetidas vezes nesse livro, que eu quero reforçar, é a figura da igreja em Filadélfia. A igreja vencedora, a igreja amada por Deus, a igreja do amor fraternal, mas sobretudo a igreja da porta aberta. E essa porta aberta tem a ver com a pregação do Evangelho. Vou ler só o versículo 8. Conheça as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Ó Senhor Jesus, que modelo maravilhoso. A igreja de Filadélfia é essa que tem uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Não tem cavalo de morte, de guerra, de fome, que consegue vencer essa igreja. É a igreja que prega o Evangelho, que ora com as pessoas, que resgata as ovelhas perdidas. Ó Senhor Jesus, que nós sejamos essa igreja hoje, que nós recebamos esse chamado de Deus na era do Apocalipse, e nos levantemos para cooperar com o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, esse é um encargo forte, E, na verdade, esse é o objetivo desse livro, não é trazer para nós conhecimento escatológico, nos trazer interpretações, às vezes, discutíveis, gerar contendas ou discussões. O objetivo desse livro é nos encher do encargo que está no coração de Deus, de cooperar com Ele nessa era final. Que o Senhor possa despertar o nosso espírito, nos tornar esses vencedores hoje, esse pequeno rebanho de Deus, esses trabalhadores da última hora, e essa igreja em Filadélfia, que tem a porta aberta, a porta do Evangelho. Jesus é o Senhor.